7, Gálatas, capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Página 202 do Novo Testamento. Quero convidar a igreja para lermos de maneira responsiva. E o versículo 7 nós leremos juntos. Diz assim, Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Oremos. Querido Deus, fale com teu Santo Espírito aos nossos corações. Confirma esses preceitos tão importantes para a nossa caminhada, para que possamos ter ânimo, alegria, disposição na nossa jornada. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Família é uma bênção de Deus, mas família também tem momentos de desajustes, momentos de ressignificação, algumas crises, algumas tensões. E sempre nós temos filhos que queriam pais melhores, pais que queriam que os seus filhos também melhorassem em algumas áreas. Isso é natural em toda a família. Agora, quando nós pensamos numa família que tem filhos adotivos, existem questões que são bem peculiares, no tratamento de um filho adotivo. Quando um casal resolve adotar uma criança, ou quando uma pessoa resolve adotar uma criança, isso pode trazer alguns desdobramentos. Nem sempre acontecem desdobramentos muito complicados, mas pode acontecer esses desdobramentos, porque geralmente uma criança que foi abandonada num orfanato ou que foi entregue para ser adotada, ela tem essa sensação de abandono, ela tem algo que precisa desatar no seu coração, um nó que precisa ser desatado, uma angústia. Volto a dizer, não é com todas, mas com grande parte dos filhos que são adotivos. Em algum momento da história, eles querem ter contato com seus pais biológicos, eles querem resolver essa questão do passado, querem entender por que foram rejeitados. Existe a possibilidade de complexo de inferioridade, crises de identidade, um turbilhão de sentimentos, dúvidas, expectativas, curiosidades, desejos, ou seja, angústias que são restritas a esse público. Se você é pai ou mãe que adotou, ou se tem alguém aqui que foi adotado, pode se identificar com algumas dessas questões. Mas talvez uma das dificuldades maiores que um filho adotivo enfrenta é a rejeição. Por que meus pais biológicos não me quiseram? Ou por que eu fui entregue para adoção? E às vezes essa rejeição os faz tratar os seus pais adotivos com agressividade. Às vezes eles transferem essa rejeição aos pais adotivos, que na verdade estão sendo bênção na vida dele, estão acolhendo essa criança, e muitos desses casos precisa-se até de uma intervenção terapêutica, para lidar tanto com o adotado ou com os pais. E talvez você está aqui hoje à noite e fala, mas eu não sou um filho adotivo, esse assunto não me interessa tanto, mas interessa sim, porque você é um filho adotivo, sim. E o texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre isso. Nós somos adotados por Deus. Deus te adotou. Então todos nós passamos por esse processo de adoção. Infelizmente, quando nós pensamos na adoção, chamamos de adoção horizontal, quando alguém adota uma criança, nós temos muito trabalho ainda para ser feito. São 163 milhões de crianças no mundo sem um lar, sem uma casa. Pesquisando sobre o assunto, algumas igrejas nos Estados Unidos entendem como uma missão específica da igreja adotar criança. Então são várias famílias dentro da igreja com crianças adotadas. E aí
as pessoas que escrevem sobre o assunto falam que quando perguntam esses pais a respeito do porquê que eles adotam crianças, eles todos respondem a mesma coisa: nós adotamos crianças porque Deus nos adotou em Cristo Jesus. E Ele nos ensinou a derramar desse amor a esse mundo, àqueles que estão sem lar, e por isso nós também manifestamos esse amor dessa forma. Muitas pessoas querem saber detalhes da sua adoção. Geralmente um filho adotivo quer entender o processo. E nós, como filhos adotivos, também precisamos entender o processo. Por que nós fomos adotados por Deus? Para que Deus me adotou? Quem disse que eu queria ser adotado? Quem disse que eu queria? Para você ter uma ideia, em 1900 anos de teologia, nós temos apenas 6 credos que tratam a respeito da teologia da adoção. 6 credos, não só apostólicos, mas credos da igreja. E graças a Deus, o da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Confissão de Fé de Westminster, trabalha sobre a teologia da adoção e diz o seguinte a respeito dessa teologia: diz que nós fomos adotados por Deus para sermos filhos desse Deus Altíssimo que nos reconciliou através de Jesus Cristo. Meus amados, Paulo está escrevendo para uma igreja que estava tendo problema na sua filiação com Deus. Era uma igreja que tinha 2 públicos, o público dela estava dividido em 2. Um grupo estava querendo voltar ao judaísmo, estavam se tornando judaizantes. De que forma isso estava acontecendo? Eles estavam retomando algumas práticas que haviam ficado na história do judaísmo como pré-requisito para os cristãos. Por exemplo, em Cristo se cumpriu a circuncisão, não há mais necessidade de circuncisão, porque agora instituiu-se o batismo. Mas aí esta igreja estava circuncidando as crianças, os meninos. E aí o apóstolo Paulo vê que eles estão retrocedendo. E Paulo precisa tratar disso, e colocando essas questões como sendo um pré-requisito para a salvação. E aí então o conselho da igreja da Galácia, quando ia perguntar a alguém a respeito da fé, os presbíteros perguntavam: você crê em Jesus? Creio. Você foi circuncidado? Se respondesse não, não poderia então entrar na igreja, não poderia ser membro da igreja. Eles estavam colocando questões como essa do judaísmo como pré-requisito. E o apóstolo Paulo fala: vocês estão com problema, vocês não entenderam a mensagem de Jesus. Outra questão também, influenciada pelo mundo gentil, pelo mundo pagão do Império Romano, alguns cristãos estavam absorvendo a ética, a moral ou a imoralidade, né, do mundo romano, do império. E Paulo diz: olha, nós precisamos entender quem somos, porque vocês, uma vez que foram adotados por Deus, precisam ter um comportamento e ter um sistema de crença, de fé, de acordo com alguém que crê nesse Deus. Então nós precisamos repensar a nossa adoção. É um convite de Paulo para aquela igreja e para nós também hoje. Um grupo estava caminhando para o legalismo, outro grupo estava caminhando para o paganismo ou para uma vida marcada pela desobediência. E Paulo então começa esse capítulo tratando exatamente sobre isso, que nós temos que nos cuidar para termos uma espiritualidade sadia. E uma espiritualidade sadia, ela nasce quando entendemos a nossa adoção. O apóstolo Paulo é o único a trabalhar esse tema em toda a Bíblia. Ninguém usa essa expressão adoção na palavra de Deus, a não ser o apóstolo Paulo. E ela não vem do ambiente judeu. O judeu não tinha o hábito de adotar crianças. Quem tinha esse hábito eram os romanos. Isso era algo comum no Império, aliás, era bem visto. Uma criança adotada naquele contexto romano, isso era percebido como uma prática especial, importante. Um adotado ele era visto como alguém importante no contexto romano. E Paulo então toma essa palavra emprestada, essa palavra adoção, ela tem na sua estrutura os termos que vão dar a ideia de filho e colocação. São 2 palavras gregas que juntas elas dão a ideia de filho e colocação. Ou seja, aquele que é colocado como filho, aquele que é colocado na posição de filho. Paulo usa essa adoção horizontal, onde casais, pessoas adotam crianças, e transfere para uma adoção vertical. Deus nos adotou, é o que ele vai tratar nesse texto que nós acabamos de ler. Uma adoção
de Deus para conosco. Meus queridos, nós precisamos fazer algumas perguntas a respeito da nossa adoção. Como filhos adotivos, que às vezes entram em questionamentos. Nós estamos aqui hoje, reunidos também entrando num questionamento. Que história é essa de que eu sou um filho adotivo? A primeira pergunta que nós precisamos responder é: por quem nós fomos adotados? Quem nos adotou? O texto vai nos responder que nós fomos adotados pela Trindade Santíssima. Cremos num único Deus, mas esse Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. O texto nos mostra que existe um movimento da Trindade para nos adotar. A Trindade Santíssima, toda ela participa desse processo de adoção. Primeiro, nós observamos que o Pai envia o Filho. Nós fomos adotados não, como diz alguns comentaristas, não de um orfanato limpinho, arrumadinho, bonitinho. Deus foi lá e nos tirou e nos levou para a casa dele. Não, não é esse o quadro. A nossa adoção é uma adoção mais complexa, porque a Bíblia vai descrever o nosso quadro sem Deus como sendo um quadro totalmente caótico. Nós estávamos mortos, nós estávamos mergulhados na lama do pecado, nós estávamos com a nossa relação com Deus rompida e mais, era uma relação de atrito. Por isso, alguém precisava resolver essa situação. Nós demos as costas para Deus, Deus deu as costas para nós por causa do pecado, e precisava de um indivíduo para intermediar esses lados que estão agora opostos. E por isso Jesus Cristo vem ao mundo. Jesus Cristo vem ao mundo para resolver um conflito que havia entre Deus e a humanidade, entre a humanidade e Deus. Por quê? Em decorrência do pecado, havia se rompido a relação. E Jesus Cristo é aquele que vem para religar o homem a Deus, religar os filhos ao seu Pai. Isso aconteceu na plenitude do tempo. Essa expressão ela é uma expressão muito especial na teologia, porque ela traz para nós que não foi por acaso. A nossa adoção não aconteceu de maneira atropelada. Deus estava visitando a terra e resolveu separar uns filhos para ele. Não. Essa foi uma resolução programada, organizada. Teve um dia específico que Deus organizou todo o mundo para que nele viesse o seu filho. Foi na plenitude do tempo. E quando nós estudamos a história da igreja, nós percebemos que o Império Romano, com toda a sua organização da época, a Pax Romana daquele tempo, a qualidade das estradas para que o evangelho pudesse ser facilmente propagado, a questão do povo judeu, o ambiente, a expectativa judaica para a vinda do Messias, a língua grega, que era a língua universal daquele tempo e que todos falavam, para que o evangelho pudesse ser comunicado, tudo isso mostra que Deus organizou meticulosamente, detalhadamente, todo o processo para a vinda do seu filho, para que nós pudéssemos ser resgatados daquele quadro caótico que vivíamos. Aconteceu de acordo com a promessa. Era uma expectativa que estava sendo construída durante os séculos, desde Gênesis, quando Deus disse que o descendente da mulher viria ao mundo, e aqui o texto fala que Jesus foi nascido de mulher, mostrando que Jesus vem para cumprir a promessa, de acordo com as exigências da lei, ou seja, Jesus vem e se submete a uma lei, a uma norma que vigorava naquele tempo entre o povo judeu. O Filho é enviado então para nos reconciliar com Deus. Um comentarista chamado Torrance, ele diz o seguinte: Jesus encarou a oposição total da nossa hostilidade contra Deus e a oposição total de Deus contra a nossa hostilidade e a suportou com alegria. Deus não podia se relacionar conosco por causa do nosso pecado. Nós não podíamos relacionar com Deus por causa do nosso pecado. Então qual é o problema aí? O pecado. Quando Jesus morre na cruz, o que ele leva sobre ele? Os nossos pecados. E agora nós podemos ter paz com o nosso Pai. Agora nós somos reconciliados, agora nós somos adotados por Deus através de Cristo Jesus. Mas o texto diz que, além de ser uma iniciativa da Trindade, onde o Pai envia o Filho, também é uma iniciativa da Trindade, onde o Pai envia o Espírito, porque alguém precisa contar no nosso coração, alguém precisa comunicar para nós aqui dentro
de que nós fomos adotados. Alguém precisa transmitir essas boas novas aos nossos corações. E quem foi enviado para transmitir essas boas novas? O Espírito Santo de Deus. O texto vai dizer que é o Espírito que testifica dentro dos nossos corações que agora nós podemos chamar Deus de Papai. Papai. Muitos dos nossos problemas acontecem em decorrência da relação que nós temos com os nossos pais, né? A psicanálise e outras linhas da psicologia estão aí para trabalhar essas questões todas, né? Os conflitos, a dificuldade. Nós, no nosso país, nós sabemos que os homens das gerações anteriores eram pais, às vezes, distantes, né? Na criação dos seus filhos. Não todos, é claro, não generalizando, mas muitos dos pais eram uma figura que saía, não era uma figura presente. Em gerações passadas, ligar a palavra ternura com o pai era algo muito difícil. Ternura estava muito vinculado com a figura materna. E aí, às vezes, nós temos dificuldade de olhar para Deus e encontrar ternura em Deus, encontrar um Deus que nos convida para um abraço, um Deus que quer fazer com que nos aconcheguemos no seu colo. Mas quando essa expressão é utilizada na Bíblia, que o Espírito Santo de Deus testifica em nosso coração que nós podemos chamar Deus, o Pai, de Abba, Pai, a ideia é essa, é de um Pai acolhedor, de um Pai, como diz os Salmos, nos acolhe debaixo das suas asas, assim como a galinha acolhe os pintinhos. Um Deus que quer aconchegar você e dizer para você: filho, o papai está sempre aqui. Só que o nosso coração é duro, o nosso coração ele é tumultuado, ele é disperso, e às vezes nós esquecemos que nós temos um Deus que é Pai. Por isso o texto diz que o Espírito Santo está conosco, habitando dentro de nós, para todo dia nos lembrar que nós não estamos perambulando por esse mundo de um lado para o outro, perdidos, angustiados, vivendo de acordo com as ondas, de acordo com as tendências, sem lar. Não, nós temos casa, nós temos lar, nós temos Pai. Nós temos colo, nós temos aconchego e nós temos aquele que supre todas as nossas necessidades. O Espírito de Deus está comunicando isso ao seu coração. Em momentos como o que estamos vivendo no país, momentos de crise, tanto pessimismo ao nosso redor, todo mundo preocupado, tenso, angustiado. O Espírito Santo tem sussurrado no seu ouvido, dizendo: fique tranquilo. Você tem pai, você foi adotado, você tem família, você tem alguém que cuida de você. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Eu não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. Nós temos um Pai, e é isso que Deus quer nos ensinar através do seu Espírito que habita em nós. A adoção é uma iniciativa trina, não só porque o Pai envia o Filho, o Pai envia o Espírito, mas também porque foi uma decisão tomada antes da fundação do mundo. Quem crê em Jesus Cristo não é um plano B. Então eu sou adotado porque foi um plano B. Muitos adotam filhos, né, porque foi um plano B. Não puderam ter um filho biológico, adotaram uma criança, plano B. Ou talvez tiveram 2 filhos, queriam mais, mas esperaram um pouco e viram que era melhor adotar, um plano B. Você não é um plano B de Deus. Você é um plano A. A prova disso está em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. É tão importante essa teologia que eu faço questão que você abra no texto e leia comigo. Efésios capítulo 1 é o livro anterior, versículos 4 e 5, que nos mostra que nós não somos um plano B de Deus. O plano A deu errado, Deus partiu para o plano B. Não, nós somos o plano A. Leiam comigo, por favor, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Todos juntos. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu não sei como você vai entender isso, mas você está na mente e no coração de Deus, desde antes da existência do mundo. Desde antes da queda. Deus já pensava em você, Deus já projetava você,
E Deus já desejava um relacionamento com você. Deus já esperava você chamá-lo de pai, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. John Piper escreve o seguinte: a adoção não era um plano B na mente de Deus. O plano A de Deus era criação, queda, redenção e adoção. Deus sempre quis, Deus sempre se interessou em ter você na família dele. E todo o processo do Antigo Testamento, todo o processo de Jesus vir ao mundo, do Evangelho se espalhar pela terra, é para que os filhos de Deus saibam que Deus está os chamando de volta para casa. E aqui estamos nós, na casa de Deus. Então, por quem nós fomos adotados? Pela Trindade. O Filho teve a participação, o Espírito teve a participação, o Pai teve a participação, e eles nos acolheram. Por quê? É a segunda pergunta. Por quem nós já sabemos, mas por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamentos. Deus nunca foi um indivíduo solitário. Por isso que talvez a teologia mais difícil da nossa mente acessar seja a teologia da Trindade. Um único Deus, três pessoas. Um único Deus, três pessoas. Como funciona um único Deus e três pessoas? O que nós precisamos tirar de lição da Trindade é que o nosso Deus não é um indivíduo solitário. Ele é um único Deus, mas Ele subsiste como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É uma comunidade. Quando Deus foi criar o homem, o texto bíblico em Gênesis diz que façamos o homem à nossa imagem. Façamos, um só não é façamos. Façamos tem que ser mais de um. É uma conversa trina, é o Pai, é o Filho, é o Espírito conversando entre eles e decidindo que iriam fazer o homem à sua imagem e semelhança. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos e quando Ele cria o ser humano, Ele cria o ser humano para um relacionamento. Ele quer ampliar, Ele quer que nós, que fomos criados por Ele, o reconheçamos como seu Senhor. Isso é feito através de Jesus Cristo. Por isso, Deus nos adotou, porque Ele deseja relacionar conosco. E aí, meu querido, a nossa filiação para com Deus, ela depende, ela precisa ser regada por essa companhia, pela alegria de estar sempre na presença de Deus. Precisamos ter a alegria do encontro com Deus. Eu não sei você, mas a minha infância foi marcada intensamente pelas reuniões familiares. Meu avô tinha 11 filhos e no domingo todos os filhos se reuniam com seus filhos. Então eu nunca parei para contar quantos primos eu tenho por parte de mãe, mas era muita gente. Era uma festa que durava o dia todo e havia uma alegria intensa por causa desse encontro, assim como nós temos, né? Talvez não toda semana, mas no final de ano, quando reunimos a família, existe uma explosão de alegria pelo encontro, né? Por essa data tão especial. O que Deus quer que nós tenhamos para com Ele é a mesma coisa, é o mesmo sentimento, é uma explosão de alegria por entrarmos na companhia dEle, em relação com Ele, por meio da oração, da leitura bíblica e por meio da igreja. Quando nós nos ajuntamos aqui, nós estamos nos ajuntando na casa do Pai, com os nossos irmãos, para louvá-lo, bendizê-lo, e para expressar o quanto nós somos filhos alegres e felizes, porque Ele nos adotou, Ele nos escolheu, Ele nos separou para essa relação. Volte-se para Deus com alegria, com entusiasmo, com ânimo, lembrando sempre que Ele te separou para um vínculo, para que você o chame de Pai. Por que Deus nos adotou? Deus nos adotou por causa do seu amor incondicional, singular. Paulo escreve aos Colossenses que nós éramos inimigos, mas Ele nos reconciliou. Olha o que diz o apóstolo no capítulo 1, versos 21 e 22 de Colossenses. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, nós éramos estranhos, nós não entramos na casa de estranhos, nós éramos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós éramos estranhos e inimigos, mas agora nós pertencemos à família. Você não precisa bater na porta, você pode entrar. Você não precisa tocar o interfone ou a campainha. Você é de casa.
Por isso você pode chamá-lo de Abba, Pai. Papai, estou aqui mais uma vez na tua presença para a gente conversar. Eu preciso experimentar do teu amor. Porque Deus nos escolheu por causa da sua soberana vontade. Quando um casal, uma pessoa resolve adotar uma criança, não é a criança que decide se vai ser adotado ou não, é? Não é. Quem decide a adoção são os pais que querem adotar. É uma decisão nossa. Se nós humanos temos a liberdade de escolher qual criança queremos adotar, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Deus resolveu nos adotar. Por quê? Efésios 1:5, pelo beneplácito da sua vontade. E aí surge essa palavra, né? Beneplácito. O que é beneplácito? Beneplácito, a ideia é por causa do querer dele. Ele quis, ele decidiu, e pronto, e ponto. Porque ele é Deus soberano. Pastor, então um dia, Jesus me encontrou e me chamou para fazer parte dessa família, por uma decisão de Deus? Sim. E qual o critério que Deus usou? Não sei. O critério dele. Ele resolveu te amar, ele resolveu te adotar, ele resolveu tomar a sua mão e dizer: vem para casa, volta para casa, você tem lar, você tem pai, um pai que deseja se relacionar com você e te ama tanto, ao ponto de dar o único filho que ele tinha, para morrer numa cruz por você. Deus não tem carência de relacionamento. Deus não fez isso porque ele precisava encher a casa. Deus não fez isso porque tinham quartos desocupados. Deus fez isso porque ele quis. Deus é pleno, Deus é completo nele mesmo. Ele não tem carências, simplesmente pelo beneplácito da sua vontade. Por último, eu sei por quem me adotou, eu sei por que ele me adotou. Ele me adotou porque ele é comunidade, ele se relaciona, ele ama incondicionalmente, ele é soberano, a sua vontade é estabelecida. Mas para quê? Para que ele me adotou? Se ele não precisa, ele é completo nele mesmo, ele é pleno. Para que ele foi lá me buscar no lamaçal do pecado, nas trevas? Estava perdido. Qual foi o motivo dele fazer isso? O primeiro motivo, diz o texto, para a mudança de status. Você deixa de ser escravo e passa a ser filho. No Império Romano isso poderia acontecer. Alguns escravos, eles eram adotados. E quando eles eram adotados, mudava-se o status dele. Ele passava a ser filho, integrava a família, e todo mundo tinha que reconhecer isso. E aí o texto vai nos dizer: nós fomos adotados a fim de que recebêssemos exatamente essa adoção de filhos. Ou seja, você agora é filho, já não é mais escravo. Você não vive nas trevas, mas agora você é filho da luz. Você não perambula de um lado para o outro, porque agora você tem casa. E nós observamos isso aonde? Na parábola do filho pródigo. A palavra do filho pródigo vai nos retratar exatamente o que Paulo está querendo dizer àquela igreja. Na parábola do filho pródigo, você tem o filho que sai, e quando ele chega, pede a herança dele, né? Eram 2 filhos, 50% para um, 50% para o outro, quando o pai morresse. Mas aí um resolve matar o pai antes, fala: pai, me dá a minha herança que eu estou indo embora. E vai embora, e gasta tudo, e se arrebenta, ao ponto de ficar alimentando os porcos, e o texto diz que ele nem podia comer da comida dos porcos. Para o judeu, que entende o porco como um animal imundo, imagina o que era isso. Aquele jovem, ele entende que ele tem um pai, mas ele quis romper com o pai, simbolizando o rompimento do homem com Deus. Mas ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para ele: pai, eu não mereço mais ser seu filho, mas me trata como um de seus escravos. O texto diz que quando aquele filho está voltando, o pai corre na direção dele. Não se corria na direção de um ancião, não corria na direção de um jovem naquela época, mas o pai corre. E o texto vai dizer que o pai beija o seu filho, e a ideia de beijo é a ideia de perdão. O pai coloca roupa e anel, que simboliza posição. Você agora volta a ter status de filho. O pai dá para aquele filho sandálias. Sandálias significa liberdade, porque o escravo andava descalço, mas o filho tinha sandálias. E aquele filho então foi calçado por sandálias, e o pai faz uma grande festa, dizendo que havia ali acontecido uma reconciliação.
E não é isso que Jesus fala para nós? Eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar e nós vamos fazer uma grande festa. Não foi à toa que o primeiro milagre que Jesus Cristo fez foi numa festa onde Ele transformou água em vinho, porque Jesus, quando entra na nossa vida, é para fazer com que tenhamos alegria, e alegria eterna. Jesus nos convida para uma vida marcada pela presença dEle, e a presença dEle promove regozijo em nosso coração. Deus deixou de ser juiz para ser um pai, que disciplina os seus filhos em amor, mas é um pai amoroso. Não temo mais a Deus porque Ele é juiz, mas eu me rendo diante dEle como pai amoroso. Muda completamente o status. Para que Deus nos adotou? Para que na nossa mente nós o tenhamos agora, não com pavor, mas com respeito, reverência e temor. Mas não como o temor que nós temos de um juiz, mas o respeito e a reverência que nós devemos ter com os nossos pais. Ele é o nosso pai. Muda-se o status. Para que Deus nos adotou? Para compreendermos a sua graça divina. O apóstolo quer ensinar para os Gálatas que não é pelos méritos, não é pelo que você faz que você foi adotado por Deus. Nenhum de nós merecíamos. Não tem nada, não tem nenhuma boa ação que nos leva para Deus. É Deus que nos busca graciosamente, bondosamente. É Ele que nos separa para vivermos com Ele. E você precisa sair daqui hoje de manhã com seu coração alegre por entender que Deus olhou para você e disse: filho, volta para casa. E você voltou porque o Espírito Santo de Deus confirmou no seu coração: volta porque Ele é o seu papai. E você falou: pai, eu estou voltando. E você o abraçou e o beijou, e ele pôs sandálias, te deu um anel no dedo, te pôs uma roupa nova, dizendo: vamos para a festa. Porque o encontro com Deus é assim. Quando nós compreendemos a sua graça maravilhosa, não depende de nada do que eu faço ou deixo de fazer. Ele me amou. Ele me amou. O texto vai dizer também que nós fomos adotados para o louvor da sua glória. Fomos adotados para exaltar o nome dEle, para bendizê-lo com a nossa vida, com o nosso pensamento, com a nossa fala, com as nossas atitudes. O mundo precisa ver em nós que nós somos filhos de Deus através do nosso bom testemunho. E nós fomos adotados para uma herança eterna. O texto termina dizendo que agora nós já não somos mais escravos, sendo, porém, considerados herdeiros de Deus. Ninguém toma a sua herança. Outra coisa que causa muita confusão nos lares são as heranças. Uma família toda organizadinha, quando o papai e a mamãe partem, é uma loucura. É uma loucura. Às vezes, difícil de tratar. Mas Deus está dizendo para mim e para você: não se preocupe que seu pedaço está reservado, ninguém te toma. O filho que ficou, na parábola do filho pródigo, olha a conta daquele indivíduo. Olha que interessante. Um filho vai e arrebenta com tudo e volta e o pai perdoa. Mas o outro, olha a construção. Na verdade, alguns teólogos vão dizer que a parábola quer tratar não é do filho que sai, é do filho que fica. Porque o filho que fica é o filho obediente que vai na igreja, escola dominical, ajuda nos departamentos, já participou das diretorias, já foi até de alguma coisa da federação. É o filho envolvido com as coisas da igreja. Pastor, pode ser presbítero, um diácono, era alguém que estava tomado pela vontade do pai, vivia fazendo as coisas do pai, obediente. Obediente. Só que olha a contabilidade dele. Ok, meu pai tem 2 filhos, um já pegou herança. Então o que sobrou é de quem? É de quem, gente? É meu. Aí quando o filho volta e o pai faz aquela festa, o que ele pensa? Lá vem o menino tomar o que é meu. Como é que o meu pai... Prestem atenção no texto da revolta dele. Como é que meu pai está fazendo uma festa para esse rapaz bandido? Não tinha que fazer festa nenhuma, manda embora. Por quê? Porque ele não relacionava com o pai por amor ao pai. Ele relacionava-se com o pai porque ele tinha interesse nas coisas do pai. E o grande questionamento de hoje: será que nós não nos relacionamos com Deus porque temos interesses outros que não o próprio Deus? Qual o seu interesse com Deus? Você olha para sua casa, está tudo organizado, a saúde vai bem, os filhos vão bem. E se não tivesse indo?
Por isso que às vezes Deus permite problemas, para a gente provar se a gente está com Ele porque o amamos ou porque as coisas vão bem. Cuidado, como filhos adotivos de Deus, nós precisamos nos atentar quanto aos interesses que nós temos na relação com Ele. Precisamos viver para o louvor da sua glória. Nós já somos herdeiros. Romanos 8, 22 e 23 vai dizer que assim como a criação geme, os filhos de Deus que estão aguardando a adoção também estão na expectativa da volta de Deus. Nós precisamos ter a expectativa do encontro com o Pai. Você quer saber o quanto você se interessa pelo Pai e não pelas coisas do Pai? Meça a expectativa que você tem pelo retorno do Pai. O quanto você está focado no retorno do Pai. A partir daí você vai entender o quanto você se interessa pelo Pai ou pelas coisas do Pai. Porque às vezes nós nos entretemos tanto nesse mundo com as coisas que Deus nos dá, que nós esquecemos do próprio Deus. E o Pai está dizendo: volta para mim, eu te adotei, você estava perdido, mergulhado no pecado, eu te trouxe para fazer parte da minha família, olha para mim, vamos conversar, eu não tenho tempo para orar, eu estou cuidando das coisas que o Pai me deu, vamos ler a Bíblia, aprenda de mim, veja o quanto eu te amo, leia a palavra, eu não posso ler a palavra, eu estou cuidando das coisas que o Senhor me deu. Maria e Marta, Maria quedava-se aos pés de Jesus e Marta cuidava das coisas para Jesus. Avalie seu coração. Você foi adotado para amar o Pai, porque o Pai te ama. Eu quero concluir esse sermão. A nossa adoção não deixa espaço para sentimentos de inferioridade, nem de complexos, nem de crises, nem de rejeição. O Pai te ama, e te ama ao ponto de dar o seu único filho Jesus para morrer por você. Nós fomos adotados pelo Deus Trino, houve uma movimentação na Trindade para resgatar você e trazer você de volta para casa. Uma movimentação intensa, grande, que atravessou gerações para chegar até Jesus, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, sob a lei, para que Ele pudesse trazer você de volta para casa. O Espírito Santo de Deus foi derramado no seu coração, para diariamente dizer para você: o Pai está te esperando na sala, vai conversar com Ele, vai bater papo. O Pai quer te ouvir, o Pai quer ouvir as suas queixas, o Pai quer que você conte para Ele as coisas boas que aconteceram com você durante o dia. Não vai dormir não, não fica assistindo esse programa não, vai lá falar com o Pai, vai falar com o Pai, conta para o Pai. O Pai quer ter relacionamento porque Ele é trino, é um Deus de relacionamento. Para receber a adoção foi um preço muito alto. E agora nós somos convidados a viver para a glória do Senhor. O seu status mudou. Você não é mais escravo, você é filho. Ame ao Senhor de todo o seu coração. O convite é este, para todos aqueles que já creem em Jesus. E você que ainda não crê, o convite para você é: se o Espírito Santo está falando ao seu coração, abra a porta, o Pai está te chamando de volta para casa. Vai embora, vai para a casa do Pai, vem fazer parte dessa família, família de gente que ama a Deus e que ama estar nesse lugar, porque é aqui que nós encontramos os nossos irmãos e temos um único Pai, o Deus Trino, que enviou o seu Filho para morrer por nós e nos salvar. Creia nesse Jesus e você vai experimentar o que é fazer parte dessa família da fé. E uma vez que você crê, você vai fazer parte dela para sempre, até a eternidade. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nossos corações se enchem de gratidão, porque lá na eternidade, o Senhor decidiu nos resgatar do império das trevas, nos tirar desse status de escravos e nos trazer para uma relação familiar. Obrigado porque o Senhor nos dá liberdade de chamá-lo de papai. Obrigado porque o Senhor nos convida para um relacionamento intenso, marcado por amor e vida. Nos ensine, ó Deus, a nos apegarmos a cada dia mais ao Senhor e não nas coisas do Senhor. Nos ensine a priorizar a nossa relação contigo e não naquilo que o Senhor tem nos dado. Nos ajude a te amar sobre todas as coisas e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Trabalha, ó Espírito Santo de Deus, em nossos corações,
para que sejamos quebrantados, moldados e transformados a cada dia. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.